Existe um salmo na Bíblia que foi chamado de escudo espiritual por gerações inteiras de pessoas que passaram pelas situações mais impossíveis que você pode imaginar. Guerras, doenças, perseguições, momentos onde a morte parecia inevitável. E essas pessoas saíram do outro lado, não porque eram especiais, não porque tinham uma fé perfeita, mas porque aprenderam a viver dentro de uma promessa que a maioria das pessoas lê, mas nunca realmente habita. O Salmo 91. E hoje eu vou te mostrar o que significa de verdade viver dentro desse salmo. Porque ler ele uma vez é uma coisa, mas o que acontece quando você começa a declarar cada verso sobre a sua vida é completamente diferente. Tem momentos na vida onde tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Não uma coisa só, tudo. A saúde, o dinheiro, o relacionamento, o trabalho, a paz de espírito. E você fica se perguntando, onde está a proteção de Deus? Onde estão as promessas? Porque parece que as coisas boas acontecem para todo mundo, menos para mim. Eu já ouvi essas perguntas de muita gente. E já me fiz essas perguntas também. E foi estudando o Salmo 91 com profundidade que entendi algo que mudou completamente a forma como enfrento os momentos mais difíceis. Nesse vídeo, eu vou te levar verso a verso pelo Salmo 91 e no final te guiar por uma oração completa baseada nesse salmo, para que você possa declarar cada promessa sobre a sua vida agora, não amanhã, hoje. Fica até o final, porque a oração que vem no final foi feita especificamente para quem está num momento onde tudo parece estar dando errado ao mesmo tempo. Deixa eu te descrever algo que provavelmente é mais familiar para você do que você gostaria. Você está num período onde as coisas não estão bem. Pode ser que estão chegando notícias ruins uma atrás da outra. Pode ser que uma situação que você achava que ia resolver continua se arrastando sem resposta. Pode ser uma angústia constante que você não consegue identificar com clareza, mas que está lá, presente, pesando. Uma sensação de que o chão está instável, de que você não sabe de onde vai vir o próximo golpe, de que por mais que você tente se proteger, as coisas continuam saindo do seu controle. E no meio disso tudo, as pessoas ao redor te dão os conselhos de sempre. Confie em Deus, ora mais, tem fé. E você sabe que esses conselhos são verdadeiros, mas na prática, quando você está no meio da tempestade, eles parecem abstratos demais, vazios demais, como se fossem palavras corretas ditas por pessoas que não estão sentindo o que você está sentindo. E então você vai para a Bíblia, e talvez você já tenha lido o Salmo 91. Talvez alguém já tenha enviado esse salmo numa mensagem, dizendo que é poderoso, que é proteção, que você precisa declarar isso sobre sua vida. E você leu, talvez até tenha orado, mas as coisas continuaram difíceis, e você ficou se perguntando, por que esse salmo não está funcionando para mim? Eu vou te dizer por quê. Não porque você falhou, não porque sua fé é insuficiente, mas porque a maioria das pessoas lê o Salmo 91 como um texto bonito, como uma promessa vaga que existe lá no horizonte, sem entender o que ele realmente está dizendo, sem entender a condição que está no começo do Salmo, sem entender o que significa habitar no lugar secreto do Altíssimo, sem entender que esse Salmo não é uma lista de garantias automáticas, é um convite para um tipo de vida específico. E quando você entende isso, tudo muda. Tem uma diferença enorme entre saber que o Salmo 91 existe e viver dentro do Salmo 91. E hoje você vai entender essa diferença. O Salmo 91 começa com uma condição, e quase ninguém presta atenção nisso. As pessoas pulam direto para as promessas e esquecem que o primeiro verso estabelece onde você precisa estar para que essas promessas funcionem na sua vida. O verso diz assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Duas palavras ali são decisivas: habita e lugar secreto. Habitar não é visitar. Habita quem fica, quem mora, quem faz daquele lugar a sua residência permanente. Não quem passa por lá de vez em quando está em crise. Não quem vai até lá nos momentos de desespero e depois sai quando a situação melhora. Habitar significa que aquele é o seu lugar, de onde você parte, para onde você volta, onde você está mesmo quando está no meio da correria do dia. E lugar secreto. Isso é a intimidade com Deus, o lugar onde só você e Ele estão. Não a performance religiosa pública, não o culto onde todo mundo está te vendo. O lugar secreto é a sua vida de oração real, a conversa honesta que você tem com Deus quando não tem audiência. O momento onde você se aproxima com o que realmente está no seu coração, sem filtro e sem máscara. Quando você habitualmente vive nesse lugar, quando a sua vida está ancorada nessa intimidade com Deus, as promessas que vêm depois no Salmo não são mágica, são consequência, são o que naturalmente flui de uma vida que está no lugar certo. E agora vamos entrar nas promessas verso a verso, porque cada uma delas fala sobre um tipo específico de ameaça. E quando você entende o que cada promessa está cobrindo, você entende por que esse salmo é tão completo. O segundo verso diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Presta atenção na estrutura desse verso. Direi é uma ação, é uma declaração verbal. Davi não apenas sentia que Deus era seu refúgio, ele dizia em voz alta. Isso é importante porque a declaração verbal tem um peso espiritual e psicológico que o pensamento silencioso não tem. Quando você fala em voz alta quem Deus é para você, você está reprogramando o que a sua mente processa. Está colocando verdade onde o medo quer colocar mentira. O terceiro e quarto versos: Ele te livrará do laço do passador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te abrigarás. O laço do passador, a armadilha que você não vê chegando, o perigo que aparece de surpresa do lado que você não estava olhando. E Deus promete te livrar disso, não depois que você caiu na armadilha, te livrar dela. E a imagem das asas é uma das mais poderosas da Bíblia para quem está com medo. Debaixo das asas da mãe, o filhote está protegido não porque é forte, mas porque está no lugar certo. É a mesma coisa aqui. Você não está protegido pela sua força, você está protegido pelo lugar onde está, debaixo das asas dele. E aqui vem um dos versos mais diretos e mais impactantes de todo o Salmo. O verso 5 e 6. Não te atemorizes com o terror noturno, nem com a seta que voa de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola ao meio-dia. 4 tipos de ameaça. O terror noturno é a ansiedade, o medo que chega quando está tudo quieto e a sua mente começa a trabalhar contra você. As dúvidas que aparecem de madrugada, as preocupações que explodem quando você não tem distração. A seta que voa de dia é o ataque visível, o problema que chega de forma clara e direta, a crise que você vê chegando, mas que parece inevitável. A peste nas trevas é o que funciona escondido, o plano do inimigo que você não sabe que existe até que ele já está operando na sua vida. E a mortandade do meio-dia é o ataque que vem no seu ponto mais alto, quando você está bem, quando está produtivo, quando está confiante. O golpe que ninguém espera porque parece que as coisas estavam indo bem. Deus cobre os 4, noite e dia, visível e invisível, esperado e inesperado. O verso 11 diz: Ele ordenará a seus anjos que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não feras o pé em pedra. Anjos, não anjos, atribuídos especificamente a te guardar em todos os seus caminhos. Não nos caminhos fáceis, em todos. E a imagem de ser sustentado na mão dos anjos para não tropeçar é a imagem de uma proteção constante, ativa, presente, que está operando mesmo quando você não está consciente dela. E então o Salmo termina com algo que muda tudo. Os versos 14 e 16. Deus fala diretamente:
E o que ele diz é diferente de tudo que veio antes, porque aqui ele não está sendo descrito, ele está falando. Pois ele me ama, eu o livrarei. Eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na tribulação estarei com ele, livrarei e o glorificarei. De longos dias o saciarei e lhe mostrarei a minha salvação. 4 promessas diretas da voz de Deus. Eu o livrarei, eu o protegerei, eu responderei quando ele me invocar. Eu estarei com ele na tribulação. Não antes da tribulação, na tribulação, no meio, junto. E a condição que aparece aqui é simples. Ele me ama, ele conhece o meu nome, ele me invoca. Não perfeição, não desempenho religioso, amor, conhecimento, invocação, relacionamento real. Agora você entende por que o Salmo 91 não é automático. Ele não é uma fórmula que você recita e pronto. Ele é uma realidade que você entra quando você habita no lugar secreto, quando você tem um relacionamento real com Deus, quando você o ama e o invoca não só nos momentos de crise, mas como estilo de vida. E agora vamos entrar na oração. Uma oração que declara cada promessa do Salmo 91 sobre a sua vida, sobre as suas situações específicas, sobre tudo que está dando errado agora. Lê com atenção, declara em voz alta se puder, porque isso faz diferença. Pai, eu venho até ti agora, escolhendo habitar no teu lugar secreto. Não visitar, não passar por aqui em desespero e ir embora quando melhorar, mas habitar. Fazer desse lugar de intimidade contigo a minha residência. Eu me aproximo com o que tenho, com o que sou, com tudo que está pesando em mim agora. E eu declaro, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, e eu confio em ti. Senhor, eu declaro sobre a minha vida hoje o que o Salmo 91 promete, não como fórmula, mas como fé, como escolha de acreditar no que tu disseste, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário. Eu declaro que tu me livrais do laço do passarinheiro, das armadilhas que eu não estou vendo, dos perigos que estão vindo de direções que eu não estou olhando. Tu enxergas o que eu não enxergo. Tu vês o inimigo antes que ele chegue, e eu confio que tu me guardarás de tudo que está sendo preparado contra mim sem que eu saiba. Eu me coloco debaixo das tuas asas agora, não porque sou forte o suficiente para me proteger, mas porque tu és. E debaixo das tuas asas eu estou seguro, não pela minha capacidade, pela tua cobertura. E eu escolho ficar aqui, debaixo, protegido, não tentando resolver tudo na minha força e depois recorrer a ti quando falhar, mas começando daqui. Senhor, eu declaro sobre o terror noturno que tentou me destruir, sobre as noites de ansiedade, sobre os pensamentos que chegam quando está tudo quieto e começam a me dizer que tudo vai dar errado, que não tem saída, que Deus não está ouvindo. Eu declaro que não me atemorizo com o terror noturno. Tu és Senhor da noite, tanto quanto és Senhor do dia, e a tua presença não diminui porque é de madrugada e eu tô com medo. Eu declaro sobre a seta que voa de dia, sobre os problemas que chegam claramente e que parecem inevitáveis, a conta que não fecha, o diagnóstico que assustou, a situação que parece não ter solução. Eu declaro que a seta que voa de dia não me atinge, que tu és meu escudo, que o que parece inevitável não é inevitável quando tu és quem está no controle. Eu declaro sobre a peste que opera nas trevas, sobre tudo que está acontecendo contra a minha vida sem que eu esteja vendo, sobre os planos do inimigo que estão funcionando escondidos. Eu cancelo esses planos agora em nome de Jesus. Nenhuma arma que está sendo forjada contra mim vai prosperar. Tu prometeste, e eu creio. Senhor, eu declaro que 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas isso não vai me alcançar. Eu vou estar de pé, não pela minha força, pela tua. E eu vou ver com os meus olhos a recompensa dos que me fazem mal, sem que eu precise fazer nada, além de continuar habitando em ti.
Eu declaro que os teus anjos estão ordenados sobre a minha vida agora, que eles me guardam em todos os meus caminhos, que eles me sustentam para que eu não tropece, que a proteção espiritual sobre a minha vida é real e está ativa mesmo quando eu não a vejo e não a sinto. Obrigado pelos que estão operando invisíveis ao meu redor agora. Pai, eu te invoco agora como tu mesmo pediste. Invoca-me e eu responderei. Eu te invoco. Sobre a situação que está me tirando o sono, sobre a área que parece que não tem saída, sobre a pessoa que eu amo e que está passando por algo que eu não consigo resolver, sobre o sonho que parece que está morrendo, sobre a saúde que precisa de milagre, sobre as finanças que precisam de tua mão. Eu te invoco e creio que tu respondes. E eu recebo a tua promessa de estar comigo na tribulação. Não depois, Isso significa que agora, nessa situação difícil, tu estás aqui. Não distante, não observando de longe, aqui, comigo. E essa presença é real, mesmo quando eu não tô sentindo ela. Mesmo quando parece que tô sozinho, tu estás aqui. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Salmo 91, por cada promessa que tu colocaste ali para que gerações de pessoas encontrassem proteção real nas palavras do teu coração. Eu escolho habitar nessas promessas hoje, não como uma visita de emergência, como moradia, como estilo de vida, como lugar de onde eu parto todo dia e para onde eu volto em tudo. Eu sou protegido, eu sou guardado, eu sou coberto, não pela minha força, pela tua fidelidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Salmo 91 não é um amuleto, não é uma fórmula mágica que você recita 3 vezes e fica imune a tudo de ruim. É uma realidade espiritual que você entra quando você escolhe habitar no lugar secreto do Altíssimo, quando você faz da intimidade com Deus não uma visita de emergência, mas uma morada permanente. E quando você está nesse lugar, quando tudo parece dar errado ao redor, você vai descobrir algo que só quem habitou lá sabe descrever. Uma paz que não faz sentido dado o que está acontecendo. Uma estabilidade que não veio das circunstâncias. Uma certeza de que Ele está no controle, mesmo quando você não consegue ver como. Esse é o Salmo 91 vivido, não lido, vivido. Vai lá e habita. Inscreve no canal para não perder as próximas orações que estão vindo toda semana.